Mas o que que são hábitos, então? Hábitos, hábito é um comportamento repetido regularmente que acaba se tornando automático, certo? Ele acaba acontecendo sem um pensamento consciente. Então, é aquilo que a gente faz uma vez, depois a gente repete de uma forma um pouquinho mais consciente. A gente vai, por exemplo, dirigir um carro, andar de bicicleta. Hoje, com a habilidade adquirida, você já consegue, aqueles que dirigem um carro, ou aqueles que andam de bicicleta, fazer, dirigir e, de repente, trocar de música. Falar no celular, o que não é tão bom, a gente sabe, né? Mas são coisas que a gente vai adquirindo essas habilidades e a gente acaba fazendo isso de maneira inconsciente. Primeiro ponto para a mudança de hábito é tornar o hábito consciente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E por isso que é importante a gente fazer essas reflexões aqui iniciais. Porque se eu não tenho a consciência de que eu tenho aquele hábito, é muito difícil que você consiga mudar, né? Muito difícil mesmo. Então, eu queria até ler, gente, uma outra definição de hábito que o James Clear vai trazer aqui no Hábitos Atômicos, que ele vai dizer o seguinte, ó. Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. E aí ele já entra um pouquinho na forma como os hábitos são formados. Ele vai dizer o seguinte: o processo de formação de hábitos começa em tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova situação na vida, seu cérebro precisa tomar uma decisão. Como que eu respondo a isso? A essa situação? Na primeira vez que você se depara com um problema e não tem certeza de como resolvê-lo, então o nosso cérebro ele está o tempo inteiro escaneando e falando: como que eu vou resolver essa questão aqui? E aí, gente, o que acontece? A partir do momento que o seu cérebro, em uma determinada situação, vê uma saída, ele já entende que ele tem uma saída para aquela situação, a gente fez ali o caminho neuronal, e aí a gente acaba sendo mais fácil você ter aquele tipo de resposta quando você está na mesma situação. Quer um exemplo? E aqui eu vou trazer, óbvio, um exemplo do ambiente físico, né? É, quem aqui vai, por exemplo, para uma sala de aula? É a primeira vez que você vai para um curso numa sala de aula, e aí num local que você não conhece, e aí quando você chega naquele local, você olha, né? O seu cérebro está ali escaneando o espaço, e aí você demora um tempinho até tomar a decisão de qual é o assento que você vai sentar. E aí você decide, não, então tá, vou sentar aqui. No dia seguinte, se é um curso que você vai estar lá em outros momentos, no dia seguinte, ou após almoço, ou após o lanche, provavelmente você vai chegar nesse local e vai sentar no mesmo local, sem nem pensar. Quem aqui já fez isso? Que é isso? O nosso cérebro, e por que que a gente faz? Por que que o hábito acontece? Aqui eu acho que é um ponto fundamental do porquê que é importante a gente ter hábitos. Porque o nosso cérebro, ele demanda muita energia. Então, se a gente está o tempo inteiro tendo que tomar decisão para o nosso cérebro, utilizar o nosso neocórtex, é a área do nosso cérebro que mais utiliza energia. Então, utilizar o tempo inteiro o neocórtex está demandando muita energia para o nosso cérebro. O nosso cérebro, como um órgão muito inteligente, ele vai virar e falar assim: opa, peraí, para essa atividade específica que já aconteceu em outra vez, eu não preciso pensar novamente sobre isso. Eu posso economizar energia aqui e já fazer com que a pessoa tenha um comportamento igual ao que ela teve anteriormente, que deu certo, que funcionou.